Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Pai, nós nos reunimos aqui nessa noite para ouvirmos a Tua voz, receber a Tua instrução a partir da Tua palavra, e cremos que o Senhor falará conosco pelo poder do Teu Espírito. Ilumine o nosso entendimento para que nós saiamos daqui nessa noite alimentados, fortalecidos, fortificados pela Tua palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. O nosso quarto encontro da Escola do Discípulo, nós vamos falar nessa noite sobre arrependimento, fé e obediência. Muito se fala em nossos púlpitos sobre arrependimento e fé, mas poucas pessoas sabem realmente o que significa arrependimento e fé. Nós sabemos de cor que arrependimento e fé é a condição para a salvação, mas a definição às vezes nos soa muito duvidoso ainda. Nós não temos a capacidade de definir. Se alguém te perguntar o que é arrependimento, ou como saber se eu me arrependi verdadeiramente, eu acho que essas dúvidas ainda ressoam no nosso coração vez ou outra, e nós precisamos entender que arrependimento, fé e obediência vai fazer parte da caminhada inteira do discípulo, desde o seu começo até a linha de chegada. Arrependimento, fé e obediência vão nos acompanhar por todos os dias. Então nessa noite nós vamos olhar para o texto de Marcos capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo 20, e vamos ver como que o Evangelho de Jesus não apenas informa a mente, mas como que o Evangelho de Jesus, ele muda a direção da vida, ele ensina o coração do discípulo a confiar somente em Cristo e conduzir os seus passos no caminho da obediência. Para a gente começar, eu acho que é importante a gente entender por que a gente precisa de arrependimento. Porque tem algumas pessoas que elas acham que elas não são tão ruins como certos tipos de pessoas. Algumas pessoas acham que elas, por terem crescido na igreja, por terem vivido uma vida íntegra diante dos homens e das pessoas, por não ter passado criminal, por nunca ter ido preso, as pessoas acham que essas pessoas elas são mais salváveis, mais fácil de Jesus alcançar, e talvez mais perto da salvação do que outros tipos de gente. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que todos os tipos de pessoas, eles são convidados ao arrependimento por igual. As Escrituras não vai nos dizer que alguns tipos de homens precisam de pequenos ajustes, toques refinados, um upgrade ali, um melhoramento no comportamento, e que então ele está quase pronto para alcançar a salvação. A Bíblia não nos mostra isso em lugar nenhum. Na verdade, a Bíblia diz o contrário,
que todos os homens estão em condições igualitárias de pecado e que precisam do arrependimento para alcançar a salvação. E aqui, o arrependimento que Jesus diz, ele é o processo da conversão. O homem não precisa de melhorar-se, o homem não precisa de uma roupagem nova, o homem não precisa agora, ele deixava de fazer algumas coisas, agora ele vai entrar numa caixinha e vai começar a fazer outras coisas, e agora sim, fazendo tais coisas, ele está adequado para ser salvo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que todo e qualquer tipo de homem, ser humano, homem ou mulher, estão na mesma condição de pecadores, e eles não precisam se esforçar um pouquinho mais, eles não precisam melhorar um pouquinho mais, eles precisam de conversão total. Conversão aqui é o ato de mudar a rota. Você está indo em um caminho e você fazer uma conversão de 180 graus, é você seguir para o caminho oposto, é você ir para outro lugar, outro rumo, outra origem. Quando nós falamos de conversão, ou quando a Bíblia vai falar de conversão, ela está nos mostrando que nós precisamos de algo que esteja para além da nossa capacidade. Porque nós vimos aqui na lição de número 2, se não me engano, sobre o novo nascimento, que o homem natural, ele não tem condição nem sequer ver que está do lado de fora do reino. Então o Espírito, em primeiro lugar, precisa soprar nesse camarada para que ele ou ela tenha a consciência de que na condição que eles estão, eles vão ficar do lado de fora. E então, na condição de lado de fora que eles estão, assim eles vão dar conta de que precisam se arrepender, se converter, para então fazerem parte do lado de dentro. É isso que Jesus está tratando conosco aqui, dos versículos 14 a 20 do primeiro capítulo de Marcos. Jesus, ele não está oferecendo uma nova roupagem religiosa. Jesus não está querendo reformular uma espiritualidade. Jesus não está querendo passar um verniz ali para aquele negócio que parecia velho, agora ficar vintage. Não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está fazendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, é chamando pecadores para um novo estilo de vida. E por que nós precisamos refletir mais uma vez sobre isso? Porque nós, na condição de religiosos que nós somos, nós também precisamos de arrependimento todos os dias. Nós não precisávamos de arrependimento só quando nós nos encontramos com Jesus pela primeira vez e por causa das práticas erradas que nós achávamos que nós fazíamos, nós nos arrependemos aquele dia e agora está tudo resolvido, nós podemos seguir a nossa vida. Não, nós precisamos de arrependimento todo santo dia. E aí, o arrependimento, ele é necessário para todo tipo de gente. Para quem se veste como crente, precisa se arrepender. Para quem fala como crente, também precisa se arrepender. Para as pessoas que andam no caminho de obediência, mas que, como todo ser humano, uma vez ou outra desliza em qualquer momento, também precisa de arrependimento, porque não é o fato de nós obedecermos mais do que desobedecermos, que vai nos dar o direito de nós alcançarmos a salvação no final. Nós já passamos disso. Não é a quantidade de boas obras que nós fazemos, superiores à condição de desobediência que nós praticamos, que vai determinar se nós alcançaremos a salvação ou não. Não é isso. Se nós fizermos um ato de desobediência, se nós falharmos em um tio ou uma vírgula da lei, se nós tivermos um pensamento maldoso, a gente nem chegou a praticar, mas só de pensar, nós já estamos desqualificados para receber a salvação sobre os nossos próprios méritos. Então nós estamos nessa categoria aqui de pessoas que precisam se arrepender. No texto de Marcos, dos versículos 14 a 20, nós vamos ver 3 dimensões do discipulado em uma cena só. Primeiro nós vamos ver Jesus anunciando, versículo 15, arrependam-se e creiam nas boas novas.
Depois nós vamos ver no versículo 17, Jesus fazendo um chamado, então sigam-me. E em seguida, nós vamos ver a resposta dos discípulos a esse chamado, versículo 18. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Essas três dimensões envolvem o discipulado como ato de seguir a Jesus, como resposta ao evangelho anunciado por Jesus, que nós temos que fazer de maneira integral. Para a gente começar a falar sobre arrependimento, fé e obediência, vamos começar pelo arrependimento, versículos 14 a 15. O arrependimento aqui é a ruptura com o caminho antigo, com o velho homem, com a velha maneira de se viver. Olha o que Jesus diz. Jesus começa a sua pregação com uma frase muito curta. Ele diz assim no versículo 15: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O evangelho de Jesus não começa dizendo que o homem está bem como ele está. A boa notícia do evangelho primeiro pressupõe uma má notícia. E qual que é a má notícia? Do jeito que você está, você não consegue ser salvo. Então a boa notícia pressupõe a má notícia de que o homem não está legal. Alguma coisa aconteceu conosco que nós não estamos fazendo nada que agrada a Deus, pelo contrário, tudo quanto nós fazemos, até as boas obras, as caridades, aquilo que parece piedoso, nós desagradamos a Deus em tudo que fazemos. A boa notícia de Jesus com a chegada do reino pressupõe uma má notícia de que nós não estamos bem conosco mesmo e também da parte de Deus. E aí, o mais interessante aqui é que Jesus não alivia essa parte do evangelho. Porque ainda hoje as pessoas acham que Jesus é só a boa parte. É que Deus ele não faz coisas que, a minha perspectiva, Deus não deveria fazer. Então eu tenho na minha concepção humana aqui um ideal de Deus. Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é justo e retribuidor. Essa é a minha ideia de Deus. E qualquer coisa que Deus fizer fora do meu estereótipo ideal de Deus, que eu criei ou que alguém criou e me passou, eu digo que isso não é coisa de Deus fazer. Então assim, Deus castigar pecadores eternamente por causa dos seus pecados, não, um Deus de amor não faria isso. Por que não faria? Não, porque na minha cabeça Deus é bom e Deus não criaria um filho seu para sofrer eternamente longe da sua presença. Pois bem, o Deus da Bíblia faz isso. Agora, nós temos que avaliar se nós estamos crendo no Deus que as Escrituras diz, ou se nós estamos crendo no Deus que nós achamos que deve ser Deus. No fundo, nós cremos em nós mesmos como Deus. Não, porque Deus para mim não mata criancinha, Deus para mim, ele não deveria dar doença para ninguém, Deus para mim, Ele deveria fazer todo mundo eterno, a vida boa, sem a presença do mal para todo mundo. Bom, isso é uma ideia de Deus que você tem, mas não é uma ideia de Deus que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela um Deus que é justo, a Bíblia nos revela um Deus que é santo, a Bíblia nos revela um Deus que está no controle sobre todas as coisas, inclusive as coisas ruins que acontecem estão debaixo do seu governo. E aí você tem que decidir uma hora ou outra se você crê verdadeiramente nesse Deus das Escrituras, ou se você crê no Deus que você mesmo criou para si. Em qual Deus nós cremos? O Deus de Jesus começa o evangelho dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas. Por que se arrepender? Se arrepender porque nós estamos no caminho errado. Se arrepender porque nós já nascemos falhos. Se arrepender porque tudo quanto nós tentamos fazer de bom, há maldade no meio. Por isso nós precisamos nos arrepender. Não há nada de bom que nós façamos, não há nada de justo, de amoroso, de piedoso puramente em nós que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é a fonte de Deus emanando da gente, mas tudo aquilo que nós fazemos de ruim é a nossa própria natureza que já é caída.
Você não precisa ir muito longe para você observar isso, basta você observar as crianças. E tem gente que diz assim, não pastor, criança não tem pecado. O que ela mais tem é pecado. Ela pode não ter consciência do pecado dela ainda, mas ela tem pecado e tem muito. Criança mente, criança pega coisa do outro que não deveria pegar, criança pega, machuca se ela quiser alguma coisa, porque a carne, o pecado original está ali na sua própria essência, mostrando que o ser humano natural está em guerra contra a lei de Deus, e ele está servindo aquilo que ele quer. A criança, quando ela quer um brinquedo, ela bate na outra criança para ter aquilo que ela quer. Quem é o Deus da criança? Ela mesma. E se nós não formos alcançados pelo Evangelho, à medida que nós vamos avançando e nós vamos crescendo, o potencial do mal dentro de nós, ele não vai conhecendo limites. Ele vai se alargando, ele vai rompendo, ele vai crescendo. E aí nós precisamos ter um entendimento. Que nós não devemos comparar a nossa vida para nos julgar pecadores com a vida de ninguém. Por isso eu comecei dizendo que algumas pessoas acham que elas não são tão pecadoras quanto outras por causa do estilo de vida que elas levam. Mas eu digo para você, que todo bandido que você olha na TV e pede para que a justiça mate a ele, que ele não deveria viver, a única diferença que separa você e ele é a graça de Deus que te freou desde o princípio. Porque o potencial do mal dentro de você é igualzinho a ele. Talvez você cresceu numa família um pouco mais evangélica, talvez você cresceu numa família que te ensinou princípios desde pequeno, talvez você cresceu na igreja e foi aprendendo o evangelho desde cedo, e aí, através dessa graça comum de Deus, os seus anseios foi sendo refreado, a sua maldade foi sendo controlada, aquilo que você queria fazer, mas você sabe que não deve pegar do outro, porque do outro alguém te ensinou que não deve pegar. Mas se você não tivesse essa lei moral, se você não tivesse esses freios espirituais, você faria aquilo que você gostaria de fazer. Quero, logo faço, porque aquilo que rege a nossa vida somos nós mesmos, nós já nascemos assim. As crianças nascem assim. O pecado já está enraizado em nós, em nosso DNA. Nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. A criança tem pecado, o bebezinho tem pecado, o adolescente tem pecado. Todos nós, não há ninguém que não tenha pecado. Então nós precisamos entender que na condição de pecadores, todos nós estamos na mesma categoria. Agora, por isso nós precisamos de arrependimento. Porque se a mensagem começa com arrependam-se, Jesus está dizendo que alguma coisa de errado existe conosco. Mas o que é arrependimento propriamente dito? A gente se fala tanto de arrependimento, mas poucas pessoas sabem definir de fato o que é arrependimento. Eu quero dizer para você o que arrependimento não é. Arrependimento não é remorso. Remorso é sentir tristeza pelas consequências de um ato que você fez. Então você pode muito bem fazer alguma coisa, aquela coisa te gerar prejuízos, você ficar triste por aquilo que você não fez, por aquilo que você sofreu, e ainda assim não ter se arrependido. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento não é temer as consequências daquilo que eu fiz. Isso é remorso. Você faz alguma coisa de errado e depois de fazer, meu Deus, o que isso pode me gerar? O término do meu casamento, isso pode me gerar a expulsão, a justa causa, isso pode me gerar a falência. Você está com remorso, está com medo das consequências do erro que você fez. Isso não é arrependimento. Isso é só tristeza, isso é sentimento, isso é medo. Arrependimento é diferente. Arrependimento nas Escrituras não é tristeza pelas consequências. Arrependimento nas Escrituras é tristeza pela causa daquilo que nós sofremos as consequências.
Arrependimento é a tristeza pelo pecado. Arrependimento é o reconhecimento da culpa. Arrependimento é a consciência de que nós temos que nos reconciliar com Deus. Porque tem pessoa que diz assim, pequei só comigo mesmo, né? Eu vou pedir perdão aqui. Mas se você pecou com o outro, você também precisa consertar-se com o outro. Mas todo tipo de pecado, quer seja com o outro, quer seja com você mesmo, em primeiro lugar você cometeu contra Deus. E você não tem que estar triste só por causa das consequências que você vai ter que enfrentar. Você tem que estar triste porque o pecado que você cometeu te afasta de Deus. E aqui está a diferença de arrependimento para remorso. Se você está mais triste, mais com medo, mais preocupado das consequências daquilo que você fez, do que o afastamento que o pecado te gerou de Deus, você está com remorso e não arrependido. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos saber que nós não temos que lamentar simplesmente pela bagunça que nós fizemos. Tem gente que pode acabar com a sua própria vida. Ele afunda a empresa, ele afunda o trabalho, ele acaba com a família, e ainda assim não está triste pelo motivo certo. Ele está triste porque perdeu o casamento, ele está triste porque perdeu a família, ele está triste porque perdeu o emprego, ele não está triste por causa do pecado. Está vendo como que é diferente? O arrependimento é quando nós sabemos o que nos causou, e por que nós fizemos aquilo, e quando nós fazemos, nós nos afastamos de Deus. O arrependimento é essa consciência de que o pecado nos afasta de Deus, e nós precisamos reconciliar com o nosso Deus. Mesmo que o nosso pecado gere consequência ou não, nós não estamos preocupados com as consequências, nós estamos preocupados com a ofensa a Deus que nós fizemos. Todas as vezes que nós estamos mais com medo do que o resultado do pecado vai gerar em nós, do que o afastamento que o pecado já gerou de nós para com Deus, nós estamos tristes com remorso, não arrependidos. Então o arrependimento, ele é ele é mais do que uma emoção, ele é mais do que tristeza, ele é mais do que chorar. Arrependimento é mudar a própria mente. Arrependimento é mudar a direção. Arrependimento é mudar as afeições. Nós fazíamos uma coisa, e assim, eu fazia o que era de errado e não tinha consequência nenhuma, ninguém descobriu, então estou de boa. Mas eu só me arrependi depois que descobriram o que eu fiz. Isso não é arrependimento. Você está sofrendo pelas consequências do que você fez, mas se ninguém descobre, você continuaria fazendo a mesma coisa a vida toda. Você não está arrependido, você está triste porque alguém te descobriu. O arrependimento é quando mesmo sem consequências físicas, sem consequências sociais, o pecado que você praticou te entristece, porque não é as consequências que te deixa para baixo, mas é o afastamento de Deus que o pecado te proporcionou. E aí precisamos de arrependimento para quê? Para deixarmos de fazer o que fazíamos, para seguir em outra direção da qual nós caminharíamos, para fazer, ou pelo menos saber que aquilo que nós estamos fazendo não fere simplesmente o meu cônjuge, o meu filho ou o meu vizinho, mas fere primeiramente a Deus, porque todo pecado em primeiro lugar é uma ofensa contra Deus. Quando Jesus está convidando aqui homens ao arrependimento, Ele não está convidando aqui pessoas para a sua igreja, não venha para a minha religião, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está chamando homens a saírem de um centro falso, a pararem de depositar a confiança da sua vida em si mesmo, a não mais governarem as suas próprias afeições, mas deixar que Deus as governe. Eles saem do trono e colocam Deus no lugar. É isso que Jesus está chamando. Arrependam-se, porque enquanto vocês estiverem no controle, ou melhor, estiverem enganando-se, achando que estão no controle, vocês estarão distantes daquilo que Deus quer para vocês. Então, arrependimento em primeiro lugar é saber que nós, quando tomamos conta da nossa própria vida, nós estamos tirando Deus do lugar aonde Ele devia.
E aqui talvez seja, talvez não, com certeza é a raiz de todo mal. Todo pecado que você pratica, todo pecadinho que você acha que não tem problema, todo deslizezinho que você gosta de carregar aí para a sua vida toda, em primeiro lugar, a raiz disso tudo é porque no trono do seu coração, quem está sentado no controle é você mesmo. É uma coisa para me dar prazer, é uma coisa que não tem problema, é uma coisa que eu acho que não vai fazer mal para ninguém, mas só vai fazer bem para você. Deus não é glorificado nisso. Naquela atitude que você está fazendo, você não está pensando no reino de Deus. Você não está colocando o reino de Deus acima de todas as coisas. Você está colocando o seu prazer. Você está colocando o seu bem-estar. E quando você faz alguma coisa simplesmente pelo seu bem-estar, você revela quem é a primazia do seu coração. Por isso nós precisamos nos arrepender. Porque todas as vezes que nós tomamos decisões, formamos opiniões, que nós escolhemos dentre as opções o nosso próprio benefício em detrimento daquilo que Deus quer que nós façamos, nós estamos escolhendo a nós mesmos. Já pecamos, tiramos Deus do trono, nós somos o nosso próprio Deus. Aqui, nós precisamos entender que não existe discipulado sem quebrantamento. Ninguém começa a seguir a Jesus de verdade e ainda mantém protegidos os ídolos do seu coração. Porque quando Jesus nos chama e nos chama ao arrependimento, Ele nos chama não só a destronar o eu do coração, você é o pior concorrente a Deus nesse lugar do coração, mas também nos chama a destronar todos os outros. Porque às vezes você diz assim, não, eu não luto pelo meu próprio benefício, mas eu luto por uma causa que eu acredito que vai ser benefício de todos. Um projeto político pode se tornar um ídolo para você. Um projeto de carreira pode se tornar um ídolo para você. Não, pastor, eu vou me empenhar aqui, eu vou ficar muito rico, porque quando eu tiver muito dinheiro eu vou poder ajudar todo mundo. Ele acha que ele não está pensando nele, ele está pensando nos outros, mas no fundo, ele só quer satisfazer os seus anseios. Quando Jesus nos chama para o arrependimento, Ele nos chama a quebrarmos todos os ídolos do nosso coração, a não justificarmos mais os nossos pecados. Ah, mas é porque o meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô, então eu só segui o... Jesus está destronando todo ídolo, toda maldição hereditária que nós carregamos aí no nosso DNA, né, na genética. Em Jesus é quebrado, porque Ele tira do trono, Ele quebra os ídolos e Ele se coloca no lugar e reordena todas as coisas. Nós precisamos deixar de ficar negociando com Jesus e assumirmos a posição de maneira integral. Porque às vezes até a gente quer Jesus, sabe? Mas a gente quer Jesus e quer aquele emprego lá que extorque as pessoas. A gente quer Jesus, mas a gente quer continuar frequentando aquele lugar que você sabe que as pessoas estão fazendo coisas ruins ali. Você quer Jesus, mas você não abre mão de certos ambientes, de certas amizades, de certos contatos que você tem, porque você quer Jesus, mas quer levar alguma coisa. Você tem um ídolo escondido aí. Você tem uma proposta, você tem um desejo de usar Jesus para escalar ou para fazer o seu próprio império. E aí Jesus está nos chamando a quebrarmos com isso. Jesus está chamando pessoas ao arrependimento, para nos livrar da carga de acharmos que nós daremos conta de suportarmos tudo sozinhos. Todas as vezes que nós nos assentamos no trono do nosso coração, e diz assim, não, se eu trabalhar mais eu tiro minha família dessa, se eu ficar mais com os meus filhos, eu vou salvar a minha família, se eu conseguir juntar um pouco mais, o futuro da minha família está garantido. Todas as vezes que nós pensamos assim, nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós temos a força para fazer, que nós temos o controle da nossa vida. Mais uma vez, o ídolo do nosso coração somos nós mesmos. Não, se eu não trabalhar 18 horas por dia, o que será da minha família? Não, se eu não guardar tudo que tem, se eu não estocar tudo que deu para me juntar para a faculdade, o que será da minha filha e do meu filho?
E nós achamos, mais uma vez, que tudo está sobre o nosso controle, sobre o nosso poder. Se nós não trabalharmos, nossa família passa fome. Se nós não formos inteligentes, nós não vamos sair dessa situação. Se nós, sempre nós envolvidos no centro, nós vivemos por nós mesmos. É por isso que Jesus diz: arrependam-se. A nossa família não está em nossas mãos, meus irmãos. Nosso emprego não está em nossas mãos. O futuro dos nossos filhos não estão em nossas mãos. Nada daquilo que nós achamos que estamos no controle, verdadeiramente estamos no controle. Temos uma falsa ideia de controle, temos uma ilusão de que se nós controlarmos, pode sair melhor. Nós nos enganamos o tempo todo, porque nós somos enganados por nós mesmos, que somos o ídolo do nosso coração. Nós não somos confiáveis. Nós não podemos achar que nós vamos conseguir sozinho. Nós não podemos achar que se nós, na nossa inteligência, na força do nosso braço, na nossa capacidade, nós vamos sair dessa para melhor. Não vamos. Você não pode se salvar. Você não é o salvador da sua família. Você não é o salvador da empresa, do trabalho. Você não é o salvador de nada. Saia do trono do seu coração nessa noite, pelo amor de Deus. Arrependa-se de todas as tentativas de controlar todas as coisas e deixa Deus assumir o trono que pertence somente a Ele. Só Deus deve ocupar esse lugar na nossa vida. Só Jesus é capaz de sustentar todas as coisas por nós. Nós não temos poder para nada. E aqui entra o segundo requisito, porque se em primeiro lugar nós precisamos nos arrepender de toda tentativa que nós temos de sermos os nossos próprios deuses, a segunda prerrogativa de Jesus é que nós não só nos arrependamos disso, mas passamos o controle para outra pessoa. Então, no arrependimento, Jesus está dizendo: vocês não são deuses. Mas na fé, Jesus está dizendo: entregue-se e curvem-se todos ao único e verdadeiro Deus. Então, em segundo lugar, nós vamos ver o que é fé. Porque até aqui nós sabemos agora o que é arrependimento. E nós precisamos de arrependimento. Mas arrependimento por si só é um vazio sem esperança. Não, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou miserável, eu sei que tudo de bom que eu faço tem maldade, e agora? A crise existencial bate. O que eu vou fazer se eu não consigo salvar minha família, pastor? O que eu vou fazer se o dinheiro que eu junto não adianta de nada? O que eu vou fazer se eu larguei tudo por causa da carteira assinada e agora a empresa quebrou? O que eu vou fazer? Isso é arrependimento. Você entendeu que você não é o Senhor da sua vida. E agora? Agora entra a fé. Versículo 15. Jesus não diz apenas arrependam-se. Ele ainda acrescenta: creiam nas boas novas. É arrependimento e crer. É arrependimento e fé. Não é só arrependimento. Porque o arrependimento sem fé, ele vira desespero. O homem não é salvo porque ele chorou bastante, porque ele sentiu muito, porque ele prometeu que dessa vez ele vai melhorar. Não. O homem é salvo quando ele se arrepende dos seus pecados e encontra em Cristo o seu descanso. Por isso é arrependimento e fé. Arrependimento e fé não podem ser separados do processo da salvação. Arrependimento é o lado negativo da salvação. É onde você deixa de ser o centro. Você se arrepende pelos pecados. Você entende que você não é o Senhor da sua vida. E a fé? A fé é o lado positivo da salvação. Se por um lado você não é o centro, se por um lado você não é o Senhor, se por um lado você não está no controle, e agora? O trono ficará vazio? Não. Você coloca Deus no trono, você entrega o controle a quem pode controlar, você verdadeiramente se rende ao único que pode controlar e ser soberano sobre todas as coisas. Você não é soberano, mas tem um que é. Renda-se a Ele, acredite que Ele é, entregue-se por inteiro a Ele, porque Ele é o único capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Fé aqui, meus irmãos,
não é simplesmente admitir que uma coisa é verdade. Saia por aí e pergunte: quem aqui crê em Deus? Quem aqui tem fé em Deus? Majoritariamente, esmagadoramente, as pessoas vão dizer que elas creem em Deus. Aí você pergunta assim: aqui, quem obedece às palavras de Deus? Ah, não, obedecer é muito difícil. Como que se a fé, ela fosse desassociada também depois da obediência, que nós vamos ver no terceiro ponto. Mas aqui a fé não é simplesmente crer que Deus existe. Até o diabo crê que Deus existe. A fé aqui não é aceitar intelectualmente que aquilo que está nas Escrituras é a verdade. Não. A fé salvadora é uma confiança inexplicável que nós temos única e exclusivamente em Jesus. Confiar é diferente de acreditar. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, mas vivem confiando na força do seu próprio braço. Muitas pessoas dizem que têm fé em Jesus, mas trabalham como que se tudo dependesse deles próprios. Muitas pessoas admitem que a Bíblia é a verdade, mas não conseguem ler e descansar nas palavras da Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus governa todas as coisas. Acreditar que Deus existe é uma coisa, ter a fé salvífica, depositar a esperança nele, confiar e descansar nele é outra coisa. Isso é fé. O que nós podemos fazer também é ter a fé na fé. O que salva é a fé em Cristo. É a fé que Deus fez todas as coisas para nos salvar. Não é a fé na nossa própria fé. Porque tem gente que fala assim: pastor, não, eu vou largar o emprego, vou começar a empreender, porque Deus falou que vai me prosperar, e Deus vai me prosperar mesmo, porque o Senhor não sabe a fé que eu tenho. Essa pessoa, ela não está com fé em Cristo, ela está com fé na fé dela. Ela diz que tem muita fé, então ela acha que Deus vai fazer o que ela quer por causa da fé dela. Mais uma vez, quem está no controle? Ela mesma. Quem é o objeto de confiança dela? A fé dela. Não é em Deus que pode ou não fazer o que Ele quiser, mas é em Deus fazer o que eu quero, porque eu tenho fé, e se você não recebeu, porque você não tem. A fé que Jesus exige aqui não é uma fé na fé, é uma fé em Cristo. Não, pastor, eu tenho muita fé, quando eu oro, se acontece, dê graças a Deus por isso, porque Ele te deu uma graça, mas Ele não precisava fazer nada do que você pediu. Não é porque você tem muita fé. Se você não tivesse fé nenhuma e Ele quisesse te dar, Ele também te daria. A salvação, meus irmãos, a fé salvífica aqui é uma fé depositada única e inteiramente em Jesus Cristo. Porque se no arrependimento nós entendemos que nós não podemos, que nós não fazemos, que nós não somos, na fé em Cristo nós entendemos que alguém pode, alguém faz e alguém é. Então arrependimento e fé é a substituição do eu por Deus. É tirar você do trono e deixar Deus governar no seu coração. É Deus assumir o lugar que pertence somente a Ele e não a nós. Fé e arrependimento são inseparáveis. Você se arrepende de todas as coisas ruins que você fez, de todas as tentativas de fazer o certo, de todo o controle que você tentou ter sobre as situações. Você se arrependeu e agora? Agora você não tenta mais controlar. Agora você não vive mais sobre a responsabilidade sua. Agora você não vive mais se matando como se tudo dependesse de você. Você confia que Cristo está cuidando, então descansa. Crente que não consegue descansar em Jesus, talvez não tenha descoberto a fé salvífica ainda. Não, eu vou na igreja todo dia, pastor, mas acha que tudo ainda depende dele. Os corações ansiosos acham que tem que prever todas as possibilidades que pode acontecer, para quando acontecer e se acontecer, ela já ter previsto e saber o que fazer quando aquilo acontecer. Ou tentativa de ser Deus, né?
Ou vontade de ser Deus que nós somos, saber o que vai acontecer para nos precavermos e nos prepararmos para estarmos prontos quando acontecer. Esse não é o nosso lugar. Nós precisamos arrepender da nossa ansiedade, nós precisamos nos arrepender de toda tentativa de controlar as coisas que nós não controlamos. Mas não é só se arrepender, é arrepender e crer que, por mais que eu não consiga ver o futuro, Deus sabe o que está lá. E por mais que não vendo, não conseguindo me preparar, eu tenho certeza que Deus me preparará para o que virá. Eu não preciso mais me contorcer, eu não preciso mais me debater, eu não preciso mais me mutilar, porque eu perdi essa necessidade de tentar controlar. Agora eu sei que Deus está no controle, eu acredito que Ele está controlando para acontecer o melhor para mim, e aquilo que acontecer eu tenho certeza que pode não ser o que eu imaginei, mas será muito melhor do que eu imaginei. Isso é fé, irmãos. Fé em Cristo, fé na pessoa certa, fé no único que pode fazer aquilo que nós não podemos. E aí a gente precisa entender que a fé aqui, ela não é inimiga da obediência. Porque senão nós podemos dizer, não, agora eu acredito, pastor, e não faço mais nada. Não, pastor, agora eu tenho a fé correta. Depois que o senhor explicou aí, agora eu sei certinho. Jesus está cuidando do meu futuro, Jesus está cuidando da minha família, Jesus vai fazer o dinheiro da faculdade aparecer lá. Nós, da mesma forma como nós não separamos fé de arrependimento, nós não podemos separar obediência de fé. Porque a obediência é o resultado natural de quem tem fé. Obedecer a Jesus, fazer o que lhe agrada, seguir a vontade de Deus, não é algo que nós fazemos para alcançar a fé, mas nós fazemos porque nós obtivemos a fé correta. Nós só obedecemos porque acreditamos. Ao acreditarmos que Deus é soberano, ao acreditarmos que Ele está no controle, ao acreditarmos que Ele controla todas as coisas, entendemos que Ele também controla a gente e nos usará para fazer aquilo que Ele quer fazer no mundo. Não é tenho a minha fé e agora eu estou tranquilo, tenho a minha fé e agora eu não preciso fazer nada, tenho a minha fé e estou resguardado de qualquer necessidade que o pastor peça para eu fazer. A obediência é inseparável da fé, porque se nós não entendermos elas como aliadas, poderemos colocar fé e obediência como rivais. E quando nós colocamos obediência separado da fé, nós podemos cair em dois erros comuns. Primeiro é a obediência sem fé, que resulta no legalismo. Para de olhar para a televisão, sei que vocês estão tudo com a mente TDAH aí. Não, só você foca aqui, ó. A questão, vamos lá. Dois erros comuns que nós podemos cometer se nós separarmos fé de obediência. Primeiro, a obediência sem fé. Nós achamos que nós fazemos e ao fazermos merecemos. Nós vamos cair no legalismo. Não, eu preciso obedecer. Não, se o pastor falou para não cortar mais o cabelo, eu não corto mais o cabelo. Se o pastor falou para usar saião lá no pé, eu vou usar saião lá no pé. Se o pastor falou para não sair mais na rua, eu não vou sair mais na rua. Você está obedecendo para quê? Para você ter a segurança na sua própria obediência, achando que a sua obediência vai te assegurar o favor de Deus. Quem está no centro novamente? Você. Se a obediência sem fé nos gera essa tentativa de obedecer para merecer, a fé sem obediência, ela age como uma licença para não fazer. Não, pastor, eu tenho fé agora, eu não faço mais nada. Não, esse negócio de ceia, esse negócio de disciplina, esse negócio de santidade, eu estou fora. Eu tenho fé que Jesus morreu por mim e agora eu vivo a vida como eu bem entender. Usam a fé para permanecer na sua vida de pecado, continuam vivendo a vida como viviam antes e agora travestiram
os seus atos, ou esconderam os seus atos atrás da fé. Fé bíblica é associada à obediência, e é isso que nos faz fugir desses dois erros. Quem crê em Cristo não obedece para ser aceito. Quem crê em Cristo obedece porque já foi aceito. Se pelo arrependimento nós temos a consciência de que nós não merecemos, pela fé nós temos a certeza de que Ele mereceu em nosso lugar, na obediência agora nós vamos caminhar como aqueles que foram alcançados por aquele que merecia. Nós não merecíamos arrependimento, Ele mereceu fé. Agora, através da obediência, eu vou viver como aquele que mereceu quer que eu viva. Não vou continuar vivendo a vida que eu vivia antes do arrependimento, mas vou viver agora de acordo com a fé que nasceu após o arrependimento. A obediência, meus irmãos, é a forma visível da fé verdadeira. Pastor, como saber que eu criei? Como saber que eu acreditei? Como saber que eu estou com a fé correta? Basta você olhar para a vida de obediência que você leva. A obediência, ela é a resposta concreta à voz de Cristo. Vocês podem observar do versículo 16 ao versículo 20. Jesus passa e vê os irmãos e diz: siga-me. Versículo 17. Instantaneamente, o texto vai dizer, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Não existe fé que não prossiga de obediência. A fé pressupõe uma obediência. O fato de você obedecer mostra que você recebeu a fé. Agora, é muito possível você obedecer sem fé, achando que vai merecer por obedecer. Nós já passamos dessa fase. Nós obedecemos porque cremos. Nós não obedecemos para crer. Não, eu vou fazer o que o pastor falou, porque aí eu vou conseguir agradar a Jesus por causa disso. Não é isso. Eu vou fazer o que Jesus mandou, porque eu acredito que Ele é a minha salvação. E aí nós obedecemos, e só podemos obedecer a partir de uma fé verdadeira. Porque se nós tivermos uma fé falsa, nós até podemos obedecer, mas uma hora ou outra nós vamos questionar se vale a pena obedecer. Não, eu não ouço música do mundo, pastor. Eu não vejo filme do mundo, pastor. Eu não faço nada com o mundo, pastor. Por que você não faz? Não, porque quando eu estou fazendo isso, me separando do mundo, eu estou agradando a Deus. Basta uma pergunta para desmontar toda a vida legalista que você viveu. Aonde foi que Deus disse isso? Aí você não sabe. Porque a sua obediência não nasceu de uma fé genuína. A sua obediência nasceu da mera obediência. Não, porque se você obedecer, você vai ser salvo. Se você seguir na regra, nos usos e costumes, se você cumprir todo o mandamento direitinho, mandamento da igreja, não é o mandamento da Bíblia. Se você seguir toda a cartilha do pode e não pode, no final, aí se tem, você está garantido. E se alguém questionar, aonde está isso aí? Você não sabe. Porque você obedece, que é uma beleza. Você obedece mesmo, você não corta cabelo mesmo, você faz o que... Você obedece. Não estou questionando a sua obediência, eu estou questionando a origem da sua obediência. Por que você obedece essas coisas? Porque você tem fé. Fé em quê? Fé na instituição? Fé na denominação? Fé no pastor? Não devem ter fé no pastor. A salvação aqui não é baseada no pastor. Nós somos protestantes, nós não acreditamos no intermédio do sacerdote. Eu não posso levar vocês a Deus, vocês não dependem de mim para ir até Deus. Nós somos o sacerdócio universal, nós temos acesso direto a Deus. Então você é responsável em ir até Ele e requerer o que Ele quer de nós para nós obedecermos. Ah, porque o pastor mandou. O pastor não manda nada. Ou pelo menos não deveria, né? Em alguns lugares aí manda e muito.
O que manda é as Escrituras, o que manda é a palavra de Deus. O pastor deve ter autoridade, mas enquanto ele estiver autoridade, subordinada às Escrituras. E tem gente que diz assim, quando o membro questiona o pastor, ele já é rebelde, né? Se o pastor tiver, já vou te dar a palavra, se o pastor estiver fora das Escrituras, pelo amor de Deus, não obedeça. Pode chamar de rebelde, pode chamar você de ovelha negra, pode mandar você embora da igreja. Quem está ganhando é você indo embora de uma igreja dessa. Pode falar, irmã Rita? Vamos lá. Essa questão com o pecado passado, Deus não nos tira a memória, né? A gente não tem amnésia, graças a Deus por isso. E também serve de um testemunho para sempre lembrar onde nós estávamos e de onde Ele nos tirou. Quando esses pecados vêm na nossa mente, não significa que nós estamos cometendo os pecados novamente. Nós estamos lembrando que nós pecamos, e aí a gente já sabe disso, a gente é pecador mesmo, mas nós temos que ter a consciência de que esses pecados que já foram arrependidos e já foram perdoados, já estão crucificados com Cristo. A Bíblia diz que Deus nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso não significa que Deus tem amnésia. Deus não esquece dos nossos pecados. Nós também não vamos esquecer. Mas quando Deus perdoa os nossos pecados, a Bíblia está dizendo que Deus não vai cobrar de nós um pecado que Ele já perdoou. Então, se nós nos arrependemos e se Deus já perdoou, quando nós arrependemos Ele perdoa, Ele não vai cobrar de nós um pecado que Ele já perdoou. Deus, Ele lembra, nós vamos lembrar, mas nós não devemos nos sentir culpados, isso é natural, né? Esse sentimento é até bom, da gravidade do que nós fizemos contra Deus, mas nós devemos também ter a consciência, e nós só podemos ter essa consciência por causa das Escrituras. A nossa mente o tempo todo fica tentando nos sabotar. Quando a gente peca, ela diz que nós não merecemos. Quando a gente faz alguma coisa errada, ela diz que a gente não devia ir na igreja porque a gente está cheio de pecado. Você falou isso, você não devia orar. Isso é a nossa própria mente tentando nos sabotar. E aí a gente precisa nos respaldar onde? Não no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Não na nossa mente, porque a nossa mente nos sabota. Mas nós devemos confiar na palavra de Deus, porque ela não falha. O nosso coração mente, a nossa mente mente, mas a palavra de Deus não. Então, quando nós pensamos alguma coisa e nos deparamos com a palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus e não a nossa opinião, porque a nossa opinião é falha, a palavra de Deus não. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados, arrependemos, então Deus perdoou. Quer dizer que eu não vou lembrar mais, eu não vou pecar mais, não é? Você vai pecar, você vai lembrar, talvez você pode pecar no mesmo pecado, e se você se arrepender, Deus vai perdoar de novo. Então a gente precisa ter essa consciência de que Deus perdoa, embora a gente não esqueça, entendeu? Então a gente tem que ter, e aqui é a fé. Por quê? Porque não basta só arrepender do que fez, é ter a fé que Cristo é suficiente para perdoar os pecados que eu cometi. Porque não basta ter só o arrependimento do que fiz, tem que possuir a fé de que Cristo morreu para todos os meus pecados que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu ainda vou fazer. Cristo já morreu por eles. Para isso precisamos de fé, porque nós não precisamos de fé na nossa boa obra, na nossa santidade, na vida que nós levamos. Nós precisamos de fé que Cristo é suficiente para cumprir a justiça de Deus, e em Cristo eu já estou perdoado. Por isso nós podemos ter a certeza da salvação. A certeza da salvação para nós batistas é uma doutrina muito cara. Por quê? Porque revela para nós quem nos salvou. Se você vê uma pessoa muito preocupada com a salvação, nossa, acordei com o pé esquerdo, perdi a salvação, até o meio-dia ali eu tenho que correr para me ganhar a salvação de novo, porque se Jesus voltar e eu não tiver, estou lascado. Você vê que essa pessoa está sempre correndo atrás de ser salva, faça uma pergunta para ela: quem foi que te salvou? Ela vai dizer que é Cristo, mas na prática é ela mesma, porque ela acha que a salvação depende do que ela faz, ela acha que a salvação depende dos seus próprios esforços, ela acha que a salvação depende do dia colorido que ela teve. Não, se Jesus voltar hoje eu estou legal para me subir. Mas se Jesus voltar no dia que eu estou para baixo, eu acho que eu não vou para o céu hoje não. Quem que está baseado a sua salvação? Em você? Então você vai perder ela no primeiro minuto.
Mas nós batistas acreditamos que não somos nós que nos salvamos, mas a nossa salvação está baseada em Cristo. E se Jesus nos salvou, Ele não nos perde de maneira nenhuma. Ele diz: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas e ninguém pode arrancá-las da minha mão. A pergunta que nós devemos fazer é: quem foi que nos salvou? A nossa salvação está ancorada na fé em quem? Se você disser que você ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, perde salvação, a sua fé está ancorada em você mesmo. Você acha que no dia que você estiver muito bonzinho, boazinha, você vai ser salvo. O dia que você não estiver tão legal assim, você não vai ser salvo. Muito bem, para que Jesus morreu? É só você levar a sua vida do jeito que você acha que tem que levar. A salvação não depende de nós. E essa é a boa notícia do Evangelho. É isso aí. Então, aqueles que pisam na bola e se arrependem são salvos. Aqueles que pisam na bola e não se arrependem, eles não são perdoados. É isso aí. Aqueles que uma vez foram preenchidos pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus não vai perder. Ele pode pecar, ele pode sair por um tempo. A pessoa, ela pode ter a falta da certeza da salvação. Nossa, do jeito que eu estou minha vida hoje, do jeito que eu estou hoje eu não estou salvo. Mas se essa pessoa se arrepender, e ela só pode se arrepender se o Espírito Santo operar nela. Se essa pessoa seguir a vida, tentando, e assim, ela não vai obedecer perfeitamente, mas ela vai, a caminhada do discípulo é cheia de tropeços, de tombos, de quedas, mas aquele que não desiste de caminhar, que está sempre se levantando, ou melhor, o Espírito Santo sempre o levanta, porque nós não conseguimos nos levantar mesmo. Enquanto o Espírito Santo estiver sustentando, nós estaremos caminhando, mesmo errando e voltando, mas caindo no mesmo erro e voltando. Enquanto a gente está voltando, é porque o Espírito Santo está nos trazendo. O dia que a gente parar de voltar, o dia que a gente parar de tentar lutar contra o nosso próprio pecado, aí muito provavelmente o Espírito Santo não está operando em nós. Amém? Então vamos concluir aqui, meus irmãos. Obediência, arrependimento, fé e obediência, essas três coisas que não podem ser separadas, e essas três coisas precisam estar intrinsecamente ligadas ao discipulado. Essas três coisas pertencem a um milagre só, nós chamamos milagre da conversão. Então, na conversão, quando Jesus entrou no seu coração, sentou no trono que pertence somente a Ele, aconteceu essas três coisas. Você se arrependeu dos seus pecados, ou seja, você saiu do trono. Você colocou Jesus no trono, ou seja, depositou nele as suas esperanças. E agora você começou a viver de acordo com aquilo que você acabou de professar, de acreditar. Então você passou a obedecer. Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20, nos mostra que o discipulado acontece, ele começa no chamado, o chamado ao arrependimento. E esse chamado pressupõe uma resposta. A resposta é todo esse pacote: arrependimento, fé e obediência. Eu posso falar muitos pecados aqui, e você sair daqui triste porque você comete esses pecados. Você não saiu arrependido. Você saiu triste porque você é uma pessoa ruim. Mas você só sairá arrependido se você entender que aqueles pecados você fez, aqueles pecados não podem permitir que você se salva. E você precisa fazer alguma coisa para se salvar, mas não é você que se salva. Então você crê que Jesus é suficiente para te salvar, e é nesse exato momento, que quando você crê que é Ele que te salva e não você, que você começa a obedecer a Ele, porque Ele já te salvou naquele exato momento. Talvez o maior engano do nosso tempo seja admirar Jesus, achar que Jesus é bacana, que Jesus é uma figura legal, mas não segui-lo. Crer, dizer que crê em Jesus, que acredita em Deus, mas não se render a Ele. Falar que é alcançado pela graça, que vive debaixo da graça, mas que ainda não luta contra o seu pecado.
Jesus não nos chama a uma fé simplesmente decorativa, Ele nos chama a vivermos uma vida convertida. E a conversão, ela precisa passar pelo processo do arrependimento, pelo processo da fé e pelo processo da obediência. Por isso, essa noite, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos não é uma pergunta teórica, mas é uma pergunta profundamente pessoal. Você deve se perguntar: eu tenho realmente me arrependido? Eu tenho só sentido tristeza? Eu tenho só sentido remorso? Eu tenho me arrependido porque eu entendi que aquilo que eu faço me distancia de Deus e tenta competir no coração o lugar que só pertence a Deus? Segunda pergunta: a minha fé está de fato firmada em Cristo? Eu depositei a minha fé em Jesus ou eu tenho confiado em mim mesmo? Nas minhas obras, na minha obediência, naquilo que eu faço, é porque eu oro muito, porque eu jejuo muito, porque eu obedeço muito. A sua fé está baseada naquilo que você faz ou naquilo que Cristo fez por você? Você tem fé em Cristo ou você tem fé em você mesmo? Fé naquilo que você faz. E terceira e última pergunta, você precisa se perguntar: a minha vida manifesta obediência a Jesus ou obediência à minha igreja? Obediência à religião que me apresentaram? Obediência àquilo que eu acredito que deveria ser? Porque tem igrejas aí que requerem um monte de obediência. Se você quer obedecer mesmo, você pode procurar um monte dessas igrejas. Mas a pergunta é: eu estou obedecendo a quem? Ao quê? A nossa igreja também requer obediência, mas não a obediência ao pastor, não a obediência àquilo que eu gosto, não a obediência às minhas preferências, da roupa que você veste, da música que você ouve, ou das palavras que você fala. Obediência às escrituras, que aqui nessa igreja está acima de qualquer gosto pessoal, de qualquer preferência de pastor, ou de qualquer palavra de autoridade que se levante. A quem nós obedecemos? A quem nós cremos? E se de fato nós nos arrependemos? Arrependimento, fé e obediência, mais do que nunca, é necessário à nossa vida como discípulos de Cristo.